Louvado seja Deus. Irmão, só para os irmãos entenderem um pouquinho da história desse que vos fala, eu trabalho aproximadamente 15 anos com motivação. Na minha jornada profissional, eu venho qualificando profissionais dos mais diversos segmentos do mercado, empresários, diretores e aí afora, tanto no Rio de Janeiro como também em São Paulo e até em Blumenau. E aí eu comecei a entender isso, ou melhor, a questionar a Deus, porque tantos anos estudando PNQ, Plano Nacional da Qualidade, passando por gestão da ISO, Vossa Excelência ao cliente, como atender bem o cliente, conflitos interpessoais de empresas, business to business, né? E aí começa aquele turbilhão, uma história de 15 anos aí de trajetória voltado para isso. E aí o Senhor me trouxe e me separou como pastor. Primeiro que eu não queria ser pastor, e relutei sobre isso durante muitos anos. Mas chegou um momento em que não teve jeito. O Senhor, na verdade, Ele mostrou para mim um objetivo. E o interessante, irmãos, que há 2 dias atrás, eram 5 horas da manhã, eu acordei com uma revelação do Senhor do que eu deveria fazer nessa manhã aqui convosco. Você crê isso, irmão? E na mesma hora eu levantei da minha cama, falei para minha e fui lá para o computador sozinho e comecei a escrever tudo aquilo que o Senhor estava, obrigado, querido, tudo aquilo que o Senhor estava colocando em meu coração. E aí minha esposa acordou assustada, foi lá falar comigo. Eu falei: Deus está fazendo uma coisa comigo que Ele nunca havia feito na minha vida. Deus já me levantou de madrugada com cânticos, com músicas, com inspiração dessa natureza, mas com uma visão do que teria que ser feito nunca havia acontecido na minha vida. Então, se eu estou aqui agora, nessa manhã, e da maneira com que o Senhor começou a moldar o meu coração, e os meus conhecimentos técnicos, motivacionais e tudo mais, eu comecei a buscar na palavra um alicerce para entender exatamente o que o Senhor queria de mim. Até porque, se você olhar para a sua mão, você pode dar uma olhadinha para a sua mão, né? Se você tiver os dedos aí nas mãos, né? Se não tiver de um lado, vê do outro, e vai ver que os dedos são diferentes uns dos outros, mas todos eles têm o seu papel de importância na tua mão. Não é verdade? Assim é a motivação, assim é a qualidade, assim é o Plano Nacional da Qualidade, assim nós enxergamos o PNQ. E aqui eu queria que vocês entendessem, eu vou mostrar isso na palavra, o que Deus está fazendo no meu coração, o que Deus está fazendo na minha mente, o que Deus está fazendo na minha vida profissional. E quando o bispo teve essa revelação de Deus aqui, e que pronunciou em bom e alto som que o Senhor tem se agradado da proposta que tem apresentado a Ele, foi a confirmação de Deus que eu deveria fazer aquilo que o Senhor verdadeiramente sementeou em meu coração. Porque eu tenho apresentado a Deus uma proposta do que eu sou há 15 anos nessa gestão. E como eu poderia usar isso em prol do povo de Deus? Como eu poderia fazer com que você pudesse ter um pouco mais de ferramentas como líder para se motivar, para motivar a outrem, para não só cobrar resultado, mas ajudar a promover o resultado. Não só enxergar o problema como um problema, mas enxergar o problema como uma possibilidade de mudança para aquele que concedeu o problema, ou para você que foi envolvido no problema voluntariamente ou não. Aí vem aquela turbulência. E agora, Senhor? Eu entro com a minha história. E o Senhor falou: não, você vai entrar com essa história. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou?
E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando eu, na verdade, me deparei com essa palavra e entendi a revelação de Deus para o meu coração, e eu quis entender por que Deus estava mudando o nome de Simão Pedro. Até porque Simão, o sentido é cana que o vento alvoroceia, ou seja, a qualquer vento ele vai balançar para todos os lados, e ao balançar por todos os lados, algumas podem quebrar, outras canas não quebram, mas enverga e você não vê um propósito naquilo, porque é uma ação não voluntária, mas é uma ação do vento, e o vento sopra como ele quer, e nem todo vento que sopra é do Espírito Santo de Deus. Aí eu comecei a me assustar, e a entender o seguinte: Senhor, então o Senhor vai mudar o meu nome? Não, eu vou mudar as suas características. Você vai entrar em lugares em que pessoas falam que Jesus é e foi o maior líder que surgiu na raça humana. E Senhor, eu vou entrar lá e vou dizer o quê? Que verdadeiramente o é, mas também é o Senhor Criador de todas as coisas. Não mais só líder, mas Senhor. E como Senhor, Ele é absoluto. E como absoluto, Ele tem todo carinho e amor por mim e por você, porque Ele tem relacionamento. E aí eu começo a entender que um líder, primeiro, precisa ter relacionamento com os seus liderados. Aí eu entendo uma característica muito interessante. A característica de que se o líder tem que ter relacionamento com os seus liderados, quando a gente estuda motivação, gestão de motivação, você entende o seguinte, que só existem dois conceitos: a pessoa que ela é líder e a pessoa que ela é liderada. Ou você é líder ou você é liderado. E se você é liderado, pasme, mas muitas vezes você está numa zona de conforto. Quando você passa a ser líder, pasme mais ainda, você sai completamente da zona de conforto e Deus te coloca na fornalha. Há uma diferença. Se você pensa que foi chamado a ser líder, porque agora se recebi, se você fizesse judô aí, recebi a faixa preta, agora é comigo. Não, é agora. Antigamente você não estava com você e com um adversáriozinho ali, fazia o treinamento. Agora não. Agora você vai ter que dar tombo em todo mundo da academia. Agora você vai ter que passar por todo mundo. Você é a primeira a chegar e a primeira a ver se o tatame está arrumado, ver se as inscrições estão pagas, se não estão pagas. Agora você vai trabalhar muito mais do que quando você era liderado. Mas tem líder que se coloca num patamar de receber a faixa preta. Sabe o que é faixa preta no judô? É a faixa branca de quem é professor. Você recebe a faixa preta, você recebeu a faixa branca. Na verdade, o professor que tem o primeiro dano, segundo dano, terceiro dano, quarto dano, e aí vai. Dano vai ser o seguinte: que eu trouxe, na verdade, uma proposta que Deus permitiu no meu coração para cada um de vós. Uma proposta que eu creio que é revelada por Deus. E eu trouxe ferramentas, alguns acessórios que vão me auxiliar a trazer essa palestra motivacional para vocês e para mim também, mas de uma maneira não clonada, não business to business, mas sim Jesus, o maior líder e o único Senhor das nossas vidas, representado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você recebe? Nós podemos ir juntos nessa peleja santa. Vamos lá? Socorro, agora eu sou líder. Agora, irmãos, em palestras motivacionais, em seminários de liderança, é impossível ser ministrado sem interação. Então eu quero contar com você
para interação nessa manhã, amém? Nós vamos interagir numa liderança. E Deus, eu tenho certeza que Deus, Ele vai recarregar a bateria da tua liderança. Ele vai lá, você acha que líder não precisa? Líder precisa de reciclagem. Líder precisa ser motivado a cada dia. Líder precisa chorar junto. Líder precisa, muitas das vezes, entender que para ser um excelente líder, ele tem que continuar sendo